se encheu de luz, pois vai nascer Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o penúltimo dia, o 8º dia da nossa novena de Natal. No dia de hoje nós vamos falar sobre os preparativos do Natal, mas os preparativos para o Natal na Bíblia, como que foi o preparativo, ou os preparativos para a vinda de Jesus. Oração em preparação para o Natal. Ó Deus, através de uma estrela no céu, guiastes os reis magos do Oriente até Belém para encontrar o vosso Filho, Jesus, a estrela da manhã. Elevai nossos olhos ao céu para ver a vossa estrela. Guiai os nossos passos na terra para não irmos pelo caminho errado. Ó menino Jesus, não tenho ouro, incenso ou mirra, mas tenho o meu coração e a minha família para vos oferecer. Esta é a minha humilde manjedoura. Vinde nascer na minha família, meu Jesus. Ó Espírito Santo, nossa luz e guia, vos pedimos. Quando a estrela não for tão visível, vinde vós mesmo ser a minha luz e preparai-me para o Natal de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora e São José, rogai por nós. Agora em silêncio, apresente a Deus a sua intenção, a sua prece para esta novena. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos hoje para o penúltimo dia da nossa novena de Natal. Quando nós falamos sobre o Natal, nós pensamos ali no máximo em São João Batista, pensamos no máximo em Nossa Senhora e São José, na preparação do presépio, mas a preparação do Natal, ela vem desde o começo da humanidade. Se Deus quiser, o ano que vem, nós vamos juntos, o padre vai ser como um guia espiritual para aqueles que desejarem, todos estão convidados. Nós vamos, o ano que vem, lermos a Bíblia juntos. O ano que vem, ano jubilar, 2025 anos do nascimento de Jesus. Será um ano onde nós queremos, ali em torno de 3, 4 capítulos por dia. Ou primeiro você assiste o vídeo do padre, que vai ser postado aqui no canal, ou você assiste o vídeo, ou primeiro você faz a leitura do texto da Bíblia. Cada dia vai ter 3 ou 4 capítulos. Precisa de 30 minutos, meia hora. É algo que naturalmente não é fácil, mas aqueles que tiverem esse propósito, aqueles que abraçarem essa missão, vai chegar ao fim do ano, dia 31 de dezembro, ou talvez até antes, vai ter lido a Bíblia toda e a pessoa vai se alegrar muito. Então, quando nós olhamos para a Sagrada Escritura, para a preparação do Natal, nós temos ali no começo o livro do Gênesis. O livro do Gênesis primeiro vai mostrar a criação divina, depois mostra a queda, depois vai mostrar o dilúvio, depois mostra a Torre de Babel. Ali é um período que nós chamamos de pré-história.
É onde Deus ainda ele está formando a humanidade. Depois nós chegamos em um momento onde Deus ele começa a formar um povo, onde Deus começa a formar uma família para preparar a vinda de Jesus. E aquele que foi escolhido foi Abraão. Abraão ele teve 2 filhos. Ele teve primeiro Ismael, com Agar, uma escrava, e depois ele teve Ismael, e depois ele teve Isaac. Primeiro Ismael com uma escrava, Agar, depois ele teve Isaac com a sua esposa, com aquela que era sua esposa de verdade, com Sara. O filho da promessa foi Isaac. Depois Isaac ele teve 2 filhos, Esaú e Jacó, 2 gêmeos. O filho da promessa, aquele que ganhou a bênção do seu pai. É até polêmico aquilo que foi a razão dele ter conquistado a bênção, mas o filho da promessa, aquele que recebeu a bênção, foi Jacó. Jacó depois ele recebeu o nome de Israel. E aí Israel teve 12 filhos, começando de Ruben até chegar em Benjamim. E um deles, um dos últimos, um dos mais novos foi José. José que depois foi para o Egito. Então veja, nós temos Abraão, nós temos Isaac, nós temos Jacó, e nós temos, junto com Jacó, depois ele recebe o nome de Isaac. E aí temos as 12 tribos de Israel. E aí nós conhecemos a história que José ele é levado para o Egito. Lá ele fica escravo. E José ele é levado como escravo para o Egito. E chegando no Egito, ele tem grande poder, tem grandes forças. E os seus irmãos que passavam fome, que passavam dificuldades, depois vão para o Egito, começam a viver lá. Tem uma vida até estável, e aí depois vai mudando o faraó, vai mudando o poder, vai mudando aqueles que tinham realmente liderança no Egito, e aí chega o momento que os hebreus, os filhos, netos, a descendência de Abraão passa a ser escravo no Egito. E aí Deus escolhe um libertador. Esse libertador é Moisés. E aí todo o livro do Êxodo vai mostrar como que Moisés, ele realiza a libertação, como que ele recebe os 10 mandamentos, como que ele recebe essa aliança de Deus. E aí depois vai mostrar como que é o tabernáculo, como que seria aquilo que nós chamamos hoje de Arca da Aliança. Então nós temos Abraão, nós temos ali Moisés. Moisés, ele foi o libertador do povo do Egito. Porém, Moisés, ele não entrou na Terra Prometida devido aos pecados. Quem entrou foi Josué. E assim que Josué entra na Terra Prometida, as pessoas começam a se organizar, o povo começa a se organizar. E para a organização, começa o período chamado período dos juízes. Tem Otoniel, que foi o primeiro, depois tem juízes que nós conhecemos, Débora, temos Sansão, e aí temos o último deles que foi Samuel. O povo ele não se contentou em ter Deus como rei. O povo também, a exemplo dos seus vizinhos, queria ter um próprio rei, queria ter o seu rei. Então, devido a tanta insistência, tanto pedido, o povo passa a ter um rei, o primeiro rei, e aí nós temos um período chamado da monarquia unida, das 12 tribos com o mesmo rei. Nós temos primeiro Saul, depois o seu filho Davi, e por fim nós temos Salomão. Salomão foi aquele que construiu o templo, mas tinha cometido inúmeros pecados, e muitos deles desagradou profundamente o coração de Deus. Então, depois que Salomão ele morreu, começa a divisão do reinado. Aqui nós temos a monarquia dividida. Existiam 10 tribos do norte, 2 tribos do sul. Um dos filhos de Salomão, naturalmente não precisa decorar todos os nomes, Roboão. Roboão era um filho mais jovem, era um homem que de repente ele foi se aconselhar com os amigos mais novos e ele começou a cada vez cobrar mais impostos daquilo que já fazia o povo sofrer muito. Então as 10 tribos do norte, elas, chamadas de Israel, elas se rebelam. Então Israel, que eram as 10 tribos do norte, passaram a ter um rei, que foi Jeroboão. E aí as duas tribos do sul passaram a também ter um rei, que chamava Roboão. Então existiam duas partes do país com 2 reis diferentes. A monarquia, o país, aquilo que era Israel estava dividido entre as 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul. Esse período aqui ela vai se estender por um bom tempo, até que um império, o império da Síria, chegue e conquista as 10 tribos do norte. Depois vem outro império, isso aqui foi em 722, depois vem outro império, que é o império da Babilônia, invade e conquista essas 2 tribos do sul, que eram chamadas
que eram chamados de Judá, que tinha como capital Jerusalém. As autoridades, as pessoas mais ricas, pessoas mais inteligentes, pessoas mais poderosas foram levadas para o exílio da Babilônia. Exílio da Babilônia que foi aproximadamente de 590 até 530. Termina o exílio da Babilônia e aqui nós termina a Babilônia, o Império da Babilônia, e começa o Império da Pérsia. O Império da Pérsia, ele decide que aqueles que eram israelitas poderiam voltar para a Terra Santa. Então começa um período de reconstrução da Terra Santa. Duas personagens são muito importantes. Quem reconstrói, quem organiza a parte religiosa do culto, nós temos Esdras. Depois quem organiza a parte política, a parte das leis, nós temos aqui Neemias. Então aqui nós já estamos aproximadamente no ano 400. E aí depois cai o Império da Pérsia e entra o Império da Babilônia, de Alexandre Magno. E aí a resistência por parte dos judeus ela é feita pelos irmãos Macabeus. Irmãos Macabeus, que tem 2 livros belíssimos na Sagrada Escritura. E durante todo esse período, toda essa história, nós temos os livros proféticos e nós temos também vários livros sapienciais. O Salmo vai passando muito desse período. E chega um momento, lá no deserto, filho de Zacarias, que era uma pessoa responsável por atividades no templo, lá no deserto de Jesus, Deus, ele convida João Batista para preparar os caminhos de Jesus, os caminhos do Salvador. E aí vem, através de Maria, através de São José, vem Jesus, que é o nosso Salvador. Queridos irmãos e irmãs, esta é uma belíssima história. Nós temos os patriarcas, depois nós temos os juízes, depois nós temos os reis, um período que havia só um rei, depois 2 reis, depois nós temos o período que foi um dos mais doloridos, que as pessoas elas são levadas à Babilônia, o período do exílio. Depois nós temos a reconstrução de Israel. Por fim, nós temos a vinda de Jesus. Essa é a Sagrada Escritura. Eu penso que ninguém deveria morrer, ninguém deveria deixar de viver aqui na Terra sem ter lido pelo menos uma vez a Bíblia na vida. Então, essa é toda a história da Sagrada Escritura, uma história que muitas vezes é difícil de entender, é relativamente polêmica, mas à medida que nós vamos lendo, nós vamos nos encantando, à medida que nós vamos lendo, nós vamos percebendo como que Deus é sábio, Ele conduz a história. O Padre convida você, já nos aproximando do Natal, para você ler a Bíblia comigo. O Padre naturalmente precisa avançar um pouco, por quê? Eu avanço um pouco porque eu preciso ler e meditar para aquilo que vocês vão receber depois de conteúdo do Padre. Existem várias Bíblias, tem a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia do Peregrino, tem a Bíblia da Ave Maria, a Bíblia da CNBB. São 4 aqui que eu conheço e as 4 vocês estarão bem servidos em relação à Bíblia. Eu, por exemplo, estou lendo a Bíblia de Jerusalém. Então o que eu vou fazendo? Vocês não precisam ler ainda. Compre a sua Bíblia, um caderno de anotações e se organize. Porque se você tiver fôlego, tiver vontade, veja, começa ali em Gênesis. O Padre começa ali em Gênesis capítulo 1. E vamos ver onde que eu estou no dia de hoje. Eu tenho que ler na frente, por quê? Porque eu vou preparar os vídeos para dar as explicações para vocês. Cada dia terá um vídeo. Vocês podem ver aqui, capítulo 44. O Padre chegou até no capítulo 44 e vou continuar lendo. Vai ser muito difícil uma pessoa conhecer de fato Jesus sem conhecer a Sagrada Escritura. Por isso, meu irmão, minha irmã, se alegre de ser cristão, se alegre de ser católico, se alegre de ser batizado. Para nós, Deus se fez gente e a solenidade onde nos aproximamos de celebrar a encarnação do próprio Deus, ela se aproxima. O Natal está se aproximando. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus lhe dê como uma graça especial desta novena de Natal, o amor e o desejo de conhecer a Sagrada Escritura. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.
és tu, criatura bela, que encheu meu quarto com tua luz. O teu olhar me trouxe a paz, tua presença me refaz. Eu sou o anjo Gabriel, venho em nome do Senhor. Darás a luz ao Salvador, serás a mãe de Emanuel. Por que teus lábios tremem tanto assim? Por que não tira os teus olhos de mim? Há tanta graça está diante de ti, e o céu inteiro espera por teu sim. Não temas, doce anjo do Senhor, escuta o que agora eu vou falar. Sorri, vai ao céu anunciar, sim, eu serei a mãe do Salvador. Se encheu de luz, pois vai nascer Jesus. Santa Maria, Deus escolheu-te bem, e todos os anjos cantam amém. Tira os teus olhos de mim. Há tanta graça estar diante de ti, e o céu inteiro espera por teu sim. Não temas, doce anjo do Senhor, escuta o que agora eu vou falar. Sorri, vai ao céu anunciar, sim, eu serei a mãe do Salvador. Ave Maria, quanta alegria, o céu se encheu de luz, pois vai nascer Jesus. Santa Maria, Deus escolheu-te bem, e todos os anjos cantam amém. Santa Maria, Deus escolheu-te bem, e todos os anjos cantam amém.